alguns criticam que só. Pessoas de outras religiões dizem, eu não concordo com isso. Eu respondo educadamente, dizendo, estude a doutrina. Você está censurando sem conhecer, não é? Não é possível censurar um assunto que você não conhece. Mas a Bíblia está escrito, moço, a Bíblia é ensino primário. A Bíblia é ensino primário, tá? E eu considero o Espiritismo não ensino primário, mas ensino de segundo grau, ainda não é faculdade, tá? O Espiritismo é segundo grau da vida, a Bíblia é primário, dependendo, chega lá pela 8ª, 9ª série, tá? Isso é que é a Bíblia. Você está seguindo coisas antigas que não se aplicam mais nos dias atuais. Por isso que você pensa que é desse jeito. Acorde, meu filho. Aí pronto, não discuto com ninguém, porque não adianta, não vai resolver nada, né? Ocorre o seguinte, em 1857, Allan Kardec foi convidado pelos espíritos superiores para receber a doutrina espírita. E se apresentou diante dele, vagarosamente, alguns médiuns que já eram missionários, que estavam no registro daquela missão, e se juntaram a ele, e através desse grupo de médiuns, ele recebeu a doutrina espírita. Quem estava chefiando este grupo? Um espírito adiantadíssimo, que se intitulava O Espírito de Verdade. Eu sou o Espírito de Verdade, ou seja, o meu papel é divulgar a verdade, e o teu é de montar em código esta verdade que a espiritualidade superior precisa trazer para a humanidade. E quem mandou? Jesus. Quem é Jesus? É o governador do planeta Terra. Ah, é? E Deus é o governador do universo e da Terra também, porque está dentro do universo. Está claro? Não está claro, não tem dúvida aí, né? Pois é, eu falei assim, nesse tom, para que vocês compreendam a ordem das coisas, tá? Aí Kardec recebeu a doutrina espírita e montou em código, assim como nós temos o Código Penal, o Código Civil, não é? Também temos os códigos dentro da doutrina. O primeiro deles é o Livro dos Espíritos. Depois vem o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, tá? E Céu e Inferno. Cada livro desse tem uma razão de ser, tá? Cada livro desse esmiuça um certo assunto, todos formando um todo, a doutrina espírita. E o próprio Kardec diz, eu não estou inventando nada. Cada instrução que tem aí, está escrito o nome do Espírito que ditou, que orientou. E você vê que são nomes de pessoas que foram expoentes da humanidade, todos. E eles explicam como esse Espírito deve se comportar. Agora nós entendemos. Então o Espiritismo é revelação da lei espiritual sobre nós aqui da Terra, como devemos nos comportar. Bem, Jesus veio há 2000 anos e já trouxe um código comportamental. Jesus não veio trazer salvação como muitos pensam, não. Aliás, essa história de salvação trazida por Jesus é uma má interpretação dada pelos teólogos ao longo dos séculos para encher as suas religiões de seguidores. Porque se você ler com capricho o Evangelho, os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o que se encontra lá junto do Novo Testamento, formando o Novo Testamento, em nenhum momento você vai concluir que Jesus veio salvar os outros. Ao contrário, está muito claro lá. Por exemplo, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou de Jesus. Zebedeu era um comerciante próspero e tinha 2 filhos, que eram 2 apóstolos, Tiago e João, com uma determinada mulher. Ele não diz o nome da mulher, porque naquela época o homem era senhor de tudo. O homem tinha até a posse da mulher. Então, quando se falava Zebedeu, dizia, Zebedeu tem 11 barcos, 40 camelos, 3 mulheres, 18 pombos, tantos pedaços de terra. Era assim, a mulher entrava como propriedade quase. Por isso que diz, a mãe dos filhos de Zebedeu.
Aí ela chegou em Jesus e disse: Senhor, quando estiver no seu reino, lembre dos meus 2 filhos, coloque um à sua direita e o outro à esquerda. E ele disse: eles podem beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram: podemos. O cálice representa sofrimento, dor, luta, né? Sim, podem, é verdade, mas quanto à salvação, não cabe a mim. O próprio Jesus deixa claro: não cabe a mim salvar ninguém, porque eu sou o mestre. Jesus é o mestre. Então ele deixou um roteiro, que é o Evangelho. O que o Evangelho diz? Ame o próximo como a si, pratique a caridade, tá? Tenha paciência com seu próximo, perdoe 70 vezes 7, faça o bem o máximo que puder. Isso diz o Evangelho, e é isso que o Espiritismo ensina. Porém, vem agora os Espíritos e dizem: existem outras leis que Jesus não explicou muito bem, porque não era momento, porque Jesus lá na frente diz: tenho muita coisa a mais para vos dizer, mas não podeis compreender agora. Então enviarei outro Consolador, o Espírito de verdade, que repetirá o que eu ensinei, dirá daquilo que ele ouvir, e vocês compreenderão. Está em João, capítulo 14 ao 16, a vinda do Consolador. Aí o Kardec entendeu. Então o Espiritismo é o quê? O Espírito de verdade responde: é o Consolador. É ele que é a volta de Jesus. Jesus não vai voltar em pessoa como pensa, tá? O Espiritismo é a volta de Jesus. Então, estudando o Espiritismo, nós vamos compreender a vida, como devemos viver aqui para obter uma vida melhor do lado de lá. E qual é o objetivo da vida aqui? Segundo os Espíritos, só tem um só: a transformação moral da humanidade, ou seja, evolução. Só esta, não tem outra? Não existe outra. Mas não é ganhar muito dinheiro? Não é se tornar famoso igual o Neymar, para bater um pênalti, que por sinal eu dei nota 10 para ele, certo? Todos nós temos que dar, não foi? Alegria nossa, claro, esporte faz parte da vida, certo? Tá? Não é ganhar dinheiro, não é ser famoso igual o Neymar, nem como Michael Jackson, não é nada disso. É aprender a amar, desenvolver os nossos sentimentos. Só essa finalidade, só. Moralidade. Por quê? Porque à medida que o espírito cresce em moralidade, ele desenvolve o amor, vai desenvolvendo o amor junto com a moralidade e a sabedoria. Aí vem o espírito Emmanuel, que estava orientando o médium Chico Xavier, e através do Chico Xavier os espíritos passaram 450 livros que instruem a humanidade. Convém pegar os principais para estudar, porque não recomendo estudar os 450, viu? Que vocês não dariam conta, demora muitos anos, certo? E aí o Emmanuel diz bem assim: o espírito só vai para Deus com 2 asas, tal qual um pássaro: a asa do saber e a asa do sentir. O saber a gente vai aprendendo devagar, aqui e do lado de lá. Quando nós estivermos no mundo espiritual, lá também tem universidades, lá também tem todo tipo de ensino no mundo espiritual, cursos e cursos e mais cursos lá, se aprende muito. Portanto, o hábito de estudar, o costume do estudo já tem que desde já ir se preparando, tá? Porque nós continuamos estudando, aprendendo e desenvolvendo o amor. Se o espírito desenvolver só o amor, ele pode virar um espírito muito iluminado, mas ele não tem sabedoria, então ele fica capenga, só com uma asa um pássaro não voa. É preciso ele fazer programas de aprendizados para ele progredir, tá? Agora, hoje, nós não vamos alongar nesse assunto, porque nós vamos ver, em primeiro lugar, uma das mensagens de Jesus, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um evangelho diferente, inventado por espírito, não é nada disso. É o mesmo evangelho que se encontra lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, é o mesmo. Só que aqui foram selecionados os assuntos importantes para a nossa vida diária, e instrução do nosso espírito dentro desse roteiro
divino deixado por Jesus. E os espíritos indicaram a Kardec os capítulos, e ele dividiu em 27 capítulos os assuntos necessários para cada momento da nossa vida, tá? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Evangelho que se encontra na Bíblia, porém explicado pelos Espíritos. Assim, o entendimento fica uniformizado. Não há como eu ler o Evangelho segundo o Espiritismo e entender de um jeito, e ele ler e entender de outro. De repente, um monta uma igreja de um jeito, outra de outro. Outro dia, há tempos já que eu vi isso, só nos Estados Unidos havia 735 tipos de igrejas evangélicas. Mas por quê? Porque 735 cabeças entenderam diferente o Evangelho e montaram a seu gosto cada uma. O Espiritismo veio eliminar essas diferenças. É só estudar o Evangelho segundo o Espiritismo bem, que não há como não entender o que Jesus ensinou. Vamos ver o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome, sede de justiça, que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, o reino dos céus é para eles. Mateus capítulo 5, versículos de 4 a 10. Ainda continua Jesus dizendo: vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, ricos porque que tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Lucas capítulo 6, 20, 21, 24 e 25. Esse trecho aqui de Jesus é interessante. Ele fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome, sede de justiça. Enfim, ele elenca aqui as dificuldades da vida. E os Espíritos explicam aqui por que nós choramos, por que nós passamos dificuldade. Porque um vem para a Terra, demora a achar um emprego, mesmo fazendo cursos superiores. Muitos não encontram trabalho, porque uns instalam um negócio programado, analisado e não dá certo. Porque outros parecem ter uma vida tranquila, mas de repente tem um filho deficiente. Mas por que isso? E porque alguém vem bonito e abastado financeiramente. Porque para uns a vida parece ser feliz e para outros já é com dificuldade. Ora, qual é a razão disso? Aí os Espíritos explicam: é o que Jesus disse, não pôde ser explicado naquela época. Bem-aventurados que choram. Por que bem-aventurado quem está com dificuldade? Aí os Espíritos dizem: Jesus quer dizer o seguinte: todas as dificuldades que nós enfrentamos aqui na matéria estão relacionadas às necessidades que temos para o nosso progresso espiritual. E é através das dificuldades que nós buscamos a Deus, que nós desenvolvemos as virtudes para promover o avanço do nosso espírito. Sem essas dificuldades, nós nos tornaríamos debochados, abusados, frios. As dificuldades vêm de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Há quem tenha filho deficiente. Você diz: logo comigo, Senhor Jesus, logo comigo. Qual a razão de eu ter um filho assim? Bem, se você for indagar, fizer uma regressão de memória, ou mesmo indagar os espíritos, eles vão dizer: você queria evoluir e pediu para ter um filho assim, para você se dedicar a ele e desenvolver os seus sentimentos. Foi por isso? Foi. Ou então você, junto com ele, levou a infelicidade para outro, danificou a vida de outro.
Então você tem que resgatar junto com ele. Você aceitou cuidar e ele que cometeu o crime aceitou receber nele mesmo o registro do crime que agora vai se operar durante uma encarnação toda. Então há vários motivos. O fato é que se eu tive um filho assim, eu devo dizer: Senhor Deus, obrigado por estar confiando em mim. Me dê forças para eu cumprir o meu dever direitinho, da melhor forma possível. Logo, logo estarei fora do corpo. O que é 50, 70, 80, 90 anos? O que é isso? Parece uma eternidade se nós fixarmos a mente na Terra. Mas se nós olharmos no universo ou colocar a mente na vida espiritual, é rápido. Quando vê, já passou. E do lado de lá, nós vamos olhar para trás e ver: olha, encarnei ali, encarnei aqui, passei ali. E essa última foi só 90 anos, parece um piscar de olhos. Agora parece uma eternidade. Meu Deus, 90 anos. Normalmente, quem tem um karma pesado não dura 90 anos, quando ele é muito pesado. Mas quando ele é um peso relativo, sim, ele pode durar até mais, certo? Porque aquele que tem muita dívida precisa de ficar muito tempo na prisão, não é assim? É claro. O crime longo, prisão longa. Aí nós passamos a ver a vida com visão diferente. Vamos imaginar, temos uma família, 5 irmãos, todos alegres e felizes, mas de repente um deles com 19 anos tem um problema cardíaco e desencarna. Aí nós normalmente vamos observar que ele era corredor de kart, esse menino ia ser um sucesso, um futuro Ayrton Senna. A nossa visão está concentrada para o mundo terreno, para a vaidade terrena. A nossa tendência é dizer que Deus foi injusto, porque Deus tirou logo um garoto que não fazia mal a ninguém. Aí ele vem na casa espírita, como fez centenas e até milhares de vezes pela mão do Chico Xavier, e dizia: mamãe, sou eu, graças que me libertei. Mamãe, eu não preciso ficar mais preso, mamãe, é só vocês que estão na prisão. Eu me libertei, eu vivo agora no mundo espiritual, sou um espírito que galguei evolução, eu viajo para onde quiser, não há nada que me prenda, eu compreendo a vida com outra compreensão que vocês não têm. A beleza para mim, mamãe, é diferente da de vocês, é muito mais bela e mais profunda. Eu vejo a flor, mamãe, com outra beleza. O da senhora é simplória, a minha é linda. Tudo ele explica. Aí ela disse: Deus, quer dizer que a vida do lado de lá é uma maravilha? É, para aquele que tem evolução. Para quem não tem, ela aparece aqui. É pesada também, o camarada reclama, poxa, quando fala em reencarnação ele treme de medo, certo? Porque não tem preparo. Mas para aquele que é espiritualizado, não. Quem é espiritualizado vive feliz. Com problemas em casa, ele diz: eu tenho problemas, vou resolvê-los. Eu tenho que aturar desaforo, vou ter humildade, que às vezes a gente tem que passar por desaforo, viu? Às vezes a gente tem que fingir que não ouviu certas coisas, que é o nosso trabalho, para poder conviver com certas pessoas, senão a gente não vence o que deseja vencer. Enfim, os espíritos dizem: bem-aventurado quem sofre. Por quê? Ai de vós ricos, ele não está condenando os ricos. Veja bem, não é ai de vós todos os ricos, em todas as pessoas endinheiradas. Não é nada disso. Ele está dizendo aqui: ai de vós ricos, que tendes a consolação no mundo. Ou seja, aqueles que amam os prazeres do mundo, já são apegados ao mundo, não tem nenhuma visão espiritual. Ai de vós ricos que não desenvolve o amor, porque desenvolve o quê? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, e isso prende o espírito à carne, faz o espírito desencarnar e sofrer anos e anos, até se libertar das ilusões que ele mesmo criou, para ir para o mundo espiritual. Então a riqueza é difícil de ser administrada, é maravilhosa, porque ela produz hospitais, produz bens de consumo, produz remédios, produz profissionais da saúde, outros tantos profissionais técnicos que são necessários para a evolução.
e avanço e vivência da humanidade. É útil o dinheiro, mas se nós não soubermos administrá-lo e não soubermos mesmo cuidar da nossa moralidade, nós caímos na tentação. Por isso que é perigoso o dinheiro. Não é que sejam condenados, não há nenhum mal ter dinheiro. O mal é que a gente normalmente não sabe administrá-lo e quando desencarna, sofre que sofre. Fica preso ao corpo carnal, fica preso em cima do túmulo, querendo encontrar o tesouro iludido, há uma inimizade à toa, sabendo que vamos desencarnar, daqui um tempinho vamos estar todos do lado de lá, e eu vou encontrar o seu Romildo lá, dizer, ô seu Romildo, tudo bem? Ele vai dizer, bem que o senhor falava. Exatamente, porque quantos já passaram por aqui e já voltaram a se comunicar aqui, dizendo, é exatamente isso mesmo, ao contrário, lá é mais bonito ainda, não dá para descrever a beleza do lado de lá. Eles dizem que a música lá é penetrante, mas se o espírito tem evolução, ele ouve músicas sem saber quem está tocando. Sabiam disso? Quando ele tem evolução, ele ouve a música que ele quer, na hora que ele quer, depende da concentração dele com o cosmos. Ele se liga e ouve. Aliás, tinha um espírito que incorporou aqui e começou a fazer um certo deboche, dizendo, tem socorro aqui, mas não tem o que eu quero, música. Eu digo, que música você quer ouvir? Aí ele, não sei. Aí eu pensei em Bach, né? O grande compositor Bach. Eu digo, serve essa? Soltei para ele. É orquestrada, eu não entendo dessa. Eu digo, bem, eu não vou colocar pagode para você, senão você vai dançar aí. Aí ele, põe uma outra. Aí eu pensei assim numa mais suave do Roberto Carlos, que eu ouço muito, digo esta. Aí, bonita música. Como é que você faz isso? Digo, não sou eu que faço, é a espiritualidade, eu apenas peço. Aí ele, meu Deus, é uma maravilha, eu vou com eles. Quer dizer que lá eu posso? Claro, rapaz, lá é que você vai ouvir música mesmo, tá? Não vai ouvir porcaria, porque do lado de lá, quem quiser cantar porcaria, não pode instalar-se na colônia espiritual e fazer o que quer. Não, as colônias espirituais lá, ou seja, as cidades espirituais, são dirigidas por espíritos avançados. Só para vocês terem ideia, a cidade de Nosso Lar tem 72 ministros, tá? Só que lá ninguém ganha nada, é o prazer de servir ao próximo, é a evolução. Aqui você ia dizer, poxa, 72 ministros, ia gastar um dinheirão, né? Aqui na terra, mas lá não, lá é o prazer de servir, e eles controlam tudo. Então você tem que, como diz o pessoal lá no sul, você tem que dançar a música de acordo com o baile. Você tem que chegar lá naquela cidade e dizer, o que eu posso fazer? Depende do que você sabe fazer. Você chegou agora? Cheguei há uns 3 meses, já estou recuperado, porque quando a gente chega daqui para lá, a gente chega meio adoentado. Todo mundo não tem uma certa doença para sair do corpo? Todo mundo? Porque ninguém sai do corpo tendo um corpo perfeito. O corpo perfeito não libera espírito. O corpo tem que adoecer e morrer para o espírito sair, não é? E o espírito leva o registro que o corpo impregnou nele, leva, aí ele chega lá meio atordoadozinho, aí eles tratam ele, dentro de um mês assim ele está inteirão. Depende de cada caso, né? Mas de um modo geral ele está inteirão, aí ele já vai trabalhar. É só assistir o filme Nosso Lar, que a gente passa aqui, ó, nessa telinha, e ver o André Luiz, que era médico aqui na Terra, e chegou lá e já queria trabalhar. Aí a moça disse, você quer trabalhar? Ele, eu tenho que trabalhar, eu estou passando mal sem trabalhar. Então pegue a vassoura. Aí ele, vassoura? Eu sou médico. Epa, você era médico lá na Terra. Aqui você tem que fazer outro curso, se adaptar aqui. E para desenvolver humildade, nada melhor que uma vassoura. Aí ele pegou a vassoura e saiu varrendo e logo se preparou para fazer outras coisas mais avançadas, tá? Então a vida espiritual é uma bênção, mas nós só vamos desfrutar isso sabendo viver aqui.
E todo sofrimento que nós encontramos, seja alguém nos contando algum desaforo, e a gente se contendo para não dar uma resposta mal criada, é um exercício de humildade. Eu ainda estou longe disso. Sou um espírito grosseiro. Qualquer coisinha eu não estou lá aguentando muito desaforo. Mas eu estou treinando. Eu estou insistindo. Porque o verdadeiro espírita não é aquele que frequenta a casa espírita só. O verdadeiro espírita, diz Kardec, através dos espíritos, verdadeiro espírita é aquele que sabe dessas novidades, né? E se esforça todos os dias para combater as suas imperfeições morais, as suas más tendências. E eu tento, então estou sendo um espírita, estou tentando, né? O cara me conta um desaforo, eu finjo que não ouvi, saio de fininho, pois não, dá licença. Senhor desculpa, porque senão eu vou ter que dar um tablete nele, né? Aí, para que eu vou arrumar inimizade com os outros por causa de bobagem? É aprender tolerância, não é? É um aprendizado, e que Jesus diz aqui, se alguém te fizer andar 1000 passos, ande 2000, ou seja, seja tolerante. Se alguém te tomar a túnica, dê também a capa. Quer dizer, não fique brigando por tanta coisinha, se você vai levar esse vínculo para o lado de lá. Ligou na terra, ligou no céu. Não foi isso que disse Jesus também? O que é isso? Arruma uma inimizade aqui, e você vai chegar do lado de lá, vai ver a inimizade ligada a você. Você vai dizer, meu Deus, eu tenho inimigos e não sabia. Sabia sim, você brigou lá e não fez as pazes. Tem sim. E aí tem que, noutra encarnação, corrigir, e às vezes formar uma família com aqueles inimigos. Já imaginou, você casa pensando que vai ser feliz com aquela sua gata linda, e de repente programa, vamos ter 2 filhos. Não, 3, meu bem, 3 no dia de hoje. Não, meu bem, eu sempre sonhei com uma casa com mais criança. Bem, então 5, para fazer um time de futebol de salão. Não, 3. E nasce os 3, e logo o segundo olha para você, mamãe não gosta do papai. O quê? Eu não gosto, não vou com a cara do papai. E isso acontece demais. É porque era espírito de outra encarnação inimigo. Trate de amar essa criança. Não há outra saída. Trate de dar um jeito, bote bola com ele, vai para a piscina junto, até que você ganha ele na amizade. Diz, papai é um paizão. Aí acaba a inimizade. Mas se você disser, moleque, você tem que me obedecer, senão olha o chinelo, aí vai piorar tudo, vai aumentar a inimizade. Então, agora, não crie problemas, porque nós vamos ter isso no futuro. Mas vamos voltar no assunto. Diz aqui, ai de vós ricos, como eu disse, não é condenação de riqueza nenhuma, porque a riqueza não foi condenada por Jesus. E os espíritos dizem, por que condenar? A riqueza não é nenhum mal e também não é bem se a pessoa não souber usar. A riqueza é igual uma faca de cozinha. Você tem uma faca na cozinha, ela não é útil? Muito útil, muito. Você não tem uma faca na cozinha, fica difícil trabalhar, né? Mas se a dona de casa perder a paciência, agarrar essa faca e ir na vizinha lá, furar a barriga da vizinha, a faca não virou um instrumento horrível? Virou. Mas o mal está na faca? Não, está na cabeça da vizinha, cabeça de quem usou a faca. Assim é o dinheiro. Então, se você tem dinheiro, faz a caridade com ele, constrói sua bela casa, compra o seu bom carro, é direito seu. Constrói a sua empresa, é direito seu. Se veio muito dinheiro na sua mão, veio muita responsabilidade. Você passou a ter muitos talentos, você tem que administrar esses talentos em proveito seu, sem exagero, mas socorrer muitas pessoas. Porque quando você chegar do lado de lá e eles analisarem a sua vida, que chega uma hora lá que a gente pede, sim, a minha vida na Terra, vamos analisar, para ver o que você progrediu ou não, para programar nova encarnação. Quando chegar a hora já está tudo programadinho. Aí olha, você ganhou sozinho na Mega Sena acumulada, tanto que o Muniz jogava e não ganhava, você ganhou. Ganhei 170 milhões. O que você fez com esse dinheiro? Olha, você comprou uma boate para você ir, arrumou 2 amantes, enganou as amantes,
arrumou inimigos. Esse dinheiro você não fez nada de bom. Era meu. Ah, é. Então só egoísmo, você criou só egoísmo. Aí, meu filho, vai arcar. Mas se dizer, não, eu usei, fiz uma bela casa, comprei um belo carro, montei uma boa empresa, 2 empresas, 3 empresas. Sim, tudo bem, tem direito. Mas passei a ajudar a casa de caridade, passei a socorrer crianças abandonadas. Eu ia para o Centro Espírita Luz de Carta, lá onde tem aquele bocudo lá, e eu ajudava. Olha quantos anos que eu ajudei. O cara disse, mas quem tinha 170 milhões, você ainda ajudou pouco. Por quê? Porque a ajuda é na proporção do nosso capital. Vocês sabiam disso? O talento é na proporção do que nós podemos fazer. Vamos lembrar um pouquinho. Jesus disse, o pai de família foi viajar, deixou 5 talentos com um, 2 talentos com outro e 1 talento com outro, e disse, quando eu voltar prestarei contas, de acordo com a capacidade de cada um. Está escrito lá, de acordo com a capacidade de cada um. Então, quando a gente recebe muito dinheiro, nós temos que praticar muita caridade. Claro, senão seria fácil. Sujeito riquíssimo passa na frente de um pobre, dê R$1 para ele, R$2, e está resolvido? Não, senhor. A caridade verdadeira é aquela que sai de dentro de nós, aquele desejo de fazer o bem, aquela que nos custa alguma coisa, que faz o nosso coração sentir um sacrifício. Isso que é a caridade verdadeira. Olha o que ele falou da viúva. Todo mundo se aproximou dando dinheiro lá na casa do tesouro, no gasofilácio, e a viúva tirou 2 moedinhas que tinha e deu. Ele diz, quem mais doou foi essa viúva. Mas como? Todo mundo deu grandes quantias. Mas ela doou da sua mendicância, da sua necessidade. Quer dizer que ela só tinha aquilo. Eu já dei esse exemplo outra vez. É a mesma coisa que você está no ponto de ônibus, esperando o ônibus, meia-noite, com medo de assalto, mas o ônibus vai chegar, aí você enfia a mão no bolso e segura o seu cincão lá, só tem R$5, certo? Aí chega alguém do lado e diz, moço, pelo amor de Deus, ainda tem um bar aberto, eu estou morrendo de fome, paga para mim ali um sanduíche, é R$3. Eles falam real, eles não falam reais, é R$3. Aí ele disse, tá, meu irmão, tá, mas aí 2 não dá para pagar o ônibus. Bem, quer saber uma coisa? Eu pago. Vai lá e paga, e fica só com 2. Aí vem o ônibus, o cobrador disse, 2 não paga a passagem. Eu acho que é R$2,70, não sei agora. 2,70. É que eu felizmente não ando de ônibus, ou infelizmente, quase não ando de ônibus, é muito difícil, então não sei o preço. Aí ele, meu Deus, falta 70. O cobrador disse, não posso levar o senhor. Rapaz, eu desço aqui por trás antes de chegar o fiscal, não posso levar o senhor. Então eu vou a pé mesmo. Quem mandou eu fazer a caridade? Me deu vontade de fazer a caridade. Pois aquela vontade é a vontade mais abençoada. Diz o Espírito Emmanuel, a maior fonte de felicidade de um espírito é a prática do bem. Não existe outra. E aí indagaram também Emmanuel no programa Pinga Fogo. O que eu devo fazer para ter uma boa morte? O Emmanuel disse, de um modo geral, é cumprir o seu dever, cumprir bem o seu dever. É isto. Mas cumprir bem o nosso dever, moço, é duro, não é fácil não. Sabe o que é cumprir bem o dever? Se você é filho, ser um bom filho. Se você é pai, ser um bom pai. Se você é esposa, ser uma esposa excelente. Se você é marido, ser um marido exemplar. Se você é um político, ser um político honesto. Já reparou aí a responsabilidade de todo mundo? É muita responsabilidade. Cumprir o dever é difícil. Ser um excelente cidadão é difícil. Mas o espírita verdadeiro tem que saber disso e tentar se esforçar no seu dia a dia. Porque assim ele vai tirar proveito do sofrimento que ele está passando. Ele está passando sofrimento porque precisa, porque os sofrimentos nos ensinam a vencer. E nós trazemos sofrimentos, muitos trazem sofrimentos programados, tá?
Por exemplo, aqui compareceu uma moça com a pele toda cheia de hematomas, parecia hematomas, igual um jacaré. Aí ela disse: você já foi ao médico? Porque primeiro tem que ir ao médico, claro. Aí ela: fui. Vários, nenhum conseguiu nada. E coça muito, muito. E ela com... Aí pedimos para o Dr. Fritz atender. Aí ele começou a atender. Ele até pediu para eu fluidificar a água. Passamos. Tá. Doutor, o que houve? Abuso dela com química. Ela jogou química numa pessoa e queimou a pessoa toda na pele. Registrou na mente dela o mal que ela fez para outra pessoa. Tipo, então, o que nós fazemos aos outros, nós colhemos. Se nós, por exemplo, outro dia eu falei aqui, na quinta-feira, aí teve um espírito que incorporou lá dentro, chateado, não foi? Xingando, chateado, até que nós mostramos a ele que não tinha razão daquilo, porque eu disse: aquele que se suicida com um tiro na cabeça, depende do trajeto da bala, vai afetar o centro da fala, né, da visão, e assim por diante. Aí noutra encarnação ele vai vir mudo, cego, tá? E o caso dele era o seguinte: eu disse, aquele que se enforca, comete um suicídio com enforcamento, com cordas, né, no caso aqui, quebra aqui e ataca a base do cérebro, noutra encarnação ele vem paraplégico. Aí ele disse: eu me suicidei, quer dizer que eu vou nascer paraplégico? Depende, às vezes não chegou a esse ponto, mas de um modo geral chega. Agora, se você fez isso e tem que enfrentar isso, adianta você chorar? Adianta você ter medo? Levante a cabeça e diz que venha, vou já enfrentar e resolver isso. Quem mandou eu ser fraco e me suicidar? Quem mandou eu ser mole? Acreditar que o mundo era tudo para mim? Quem mandou eu desconhecer a vida espiritual? Então eu recebi o que eu merecia. Levante a cabeça, você vai vencer. Daqui a um tempo você vai ser um espírito iluminado também. O projeto de Deus é esse. Não há ninguém que vai deixar de ser um espírito bonito e iluminado. Esse é o destino de todos nós, querendo ou não. Até hoje falei com um rapaz, ele disse para mim: quer dizer que o Espiritismo diz que o destino do espírito é virar pureza. Eu disse: você já pensou se fosse igual está na Bíblia? Aí ele: ora, a gente morria, era salvo e vai para o céu. Eu digo: você já pensou ir para o céu, chegar lá e não ter o que fazer? Ficar a vida inteira, a eternidade, olhando um para a cara do outro, salvo, olhando. Diz que o leão passeando junto com a corça e o coelho sem comer o coelho. O leão ali, todo mundo se abraçando. E você, moço, ia ser uma eternidade horrível. Aí eu tenho um amigo que era juiz lá de Afuá. Ele estava em Afuá na última vez que falei com ele. Aí ele foi meu colega de faculdade. Aí ele disse assim para mim: sabe, meu amigo, se ir para o céu é esse negócio de ficar lá olhando, eu quero ir para o inferno. Eu disse: por quê, rapaz? Ele: porque pelo menos lá a gente toca um sambinha, passa a mão numas gatas lá e... Eu disse: você sabe se o inferno tem samba e gata bonita? Ele: ora, o Satanás não gosta disso? Então eu vou para lá. Veja que sujeito. O nome dele é Miguel. Miguel, para com essa brincadeira. Leve a vida a sério, certo? Quando você avança, você vai para o mundo espiritual, lá tem trabalho para todo mundo. E o próprio Jesus disse: o Pai não cessa de trabalhar, nem um segundo. No inferno tem propaganda enganosa, porque eu fiquei sabendo, alguns políticos brasileiros que morreram, aí o sujeito morreu, de repente ele... Isso aqui é o que, cara? Você está indo para o mundo espiritual. Quando chegou a abrir a primeira porta, apareceu um homem de barba com um negócio na mão, segurando uma chave. Ele: bem, o senhor está com uma chave, o senhor deve ser o São Pedro? Ele: isso, sou eu mesmo. Certo, eu estou chegando agora. Certo, mostra para ele, fulano, guarda, mostra para ele o céu e o inferno. Aí o guarda: olha, essa porta aqui é o céu. Quando abriu, ele: bonito, todo mundo alegre, feliz, tá, mas tudo bem, tá, agora vamos lá embaixo, mostrar o inferno para o senhor. Chegou lá, abriu a porta. A primeira porta que abriu,
Aí quando ele olhou, tinha uma piscina linda, aquelas gatas de biquíni, tudo dançando, a música, aí aquele copo de bebida com limãozinho na boca ali, uma cereja ali, ele, todo mundo confraternizando, ele, caramba, mas é legal, não é aquele negócio que falam não. Voltou e disse, chefia, eu já escolhi. Ele, olha bem, quando você escolher, você não foi político na terra? Fui, pois é, quando você escolher, é definitivo, você não volta mais. Ele, mas eu já escolhi. Para onde você quer ir? O céu não me agradou não, eu quero ir lá para o inferno mesmo. Tá bom, tá escolhido, leva ele. Aí chegou lá, abriu a primeira porta, aí ele entrou, a porta se fechou. Aí o cara disse, agora a segunda. Quando abriu a segunda, já apareceu o chifrudo com um tridente vermelho e pum na bunda dele. Ele, ai, que é isso? Ei! Aí o chifrudo já botou ele para lá. Ele, mas que história é essa? Esse calor, essa queimação aqui, esse horror. Ele, você veio para o inferno, rapaz? Não, eu vim aqui outro dia olhar, escolher e vi uma piscina, todo mundo dançando, aquelas gatas bonitas, música. Ele disse, você não era político? Propaganda enganosa. Então, você também não fez propaganda enganosa? Agora fica aí. Então é assim que acontece com um político, tá? Mas claro que isso é uma piada, né? Lógico. Né? Para obter uma vida boa, ótima, é fazer o bem, andar com consciência tranquila, cumprir bem a nossa encarnação. E as dificuldades, tenhamos paciência, tudo passa, logo serão vencidas. Muito obrigado. Vamos socorrer os irmãos espíritos.